Sejam bem-vindos ao Diálogos Autênticos, um podcast para chamar de seu. Aqui nós vamos ter um bate-papo descontraído sobre temas difíceis da vida, como relacionamentos, conflitos familiares, gestão financeira e carreira. O meu nome é Laila, sou advogada especialista no direito das famílias e sucessões e você pode me encontrar nas redes sociais como @LailaProcope. Compondo essa mesa comigo, tem mais 3 especialistas, uma médica da psiquiatria, uma psicóloga e uma planejadora financeira. Olá, eu sou Raiza Torres, eu sou planejadora financeira e você pode me encontrar nas redes sociais como Raiza L. Torres. Eu sou Ana Gabriela Pettinelli, médica da psiquiatria, e você pode me encontrar nas redes sociais no @AnaGabrielaPettinelli. Olá, eu sou a Lilian de Bernardi, eu sou psicóloga clínica e você me encontra nas redes sociais no @Lilian de Bernardi. Lembrando que você também pode encontrar esse podcast nas redes sociais, nas plataformas de podcast com @dialogosautênticos.podcast. Gente, começando a nossa pauta, hoje é uma pauta desafiadora, porque muito se fala sobre patrimônio, planejamento patrimonial, mas e o nosso legado emocional, o nosso patrimônio emocional, que é uma coisa que permeia todas as famílias e não tem como falar disso sem entrar nesse espaço emocional. O que seria o nosso patrimônio emocional? Basicamente são os nossos afetos, as nossas memórias, as nossas relações. A gente tem que pensar em como preservar. Hoje, para variar um pouco aqui o esquema, Lilian, eu estou olhando diretamente para você, mas eu vou começar pela Ana Gabriela. Ana, dá a sua visão para a gente. Olha, o legado emocional, basicamente, é tudo que a gente tem, né? A gente recebe durante a vida, às vezes, sem perceber, sem prestar muita atenção, dos pais, dos avós, das pessoas próximas, e como a gente acaba introjetando todas as situações que a gente vive, e as coisas que a gente literalmente não só leva para a nossa vida, mas passa para os nossos filhos, para os sobrinhos, para as outras gerações. Então, é literalmente todo aquele apanhado de emoções, situações e vivências que a gente tem durante a vida e que a gente divide com as pessoas próximas. E acho que a gente acaba trazendo para o nosso dia a dia, né? Com toda certeza. Porque não tem como você não trazer para o seu dia a dia os seus sentimentos, os seus pensamentos, as coisas que fazem literalmente parte de você, né? E como a gente já falou aqui, a vida é feita de exemplos, né? Então, nós, como ser humano, seguimos exemplos de nossos familiares. Então, a gente acaba reproduzindo esses exemplos, sendo eles positivos ou nem tanto, né? Exato. Então, acho que esse legado é bem isso, né? É um conjunto mesmo, né? De valores, de emoções, de afetos, de situações que a gente vive, ora positivas, ora negativas, e que a gente, sem perceber, como a Ana falou, introjeta isso e isso vai se manifestar mais para frente, né? Seja nas nossas ações, seja no que nós vamos passar para as gerações futuras, né? Então, esse legado aí a gente traz com a gente, né? O que a gente faz, as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas emoções são baseadas também nisso, né? No que nós trouxemos de carga emocional aí da família. O legal desse legado é que ele não é tão visível quanto o material, né? Porque às vezes a gente faz e não vê. Isso não é algo tão óbvio assim, né? Não fica... Nem sempre a gente tem isso de uma maneira tão clara, tão objetiva, do tipo assim, eu tenho consciência de todas as minhas ações, de todas as coisas que eu reproduzo, de todas as coisas que eu por que eu penso isso, por que eu sinto isso nessa situação específica, né? Mas de fato, a gente não sabe, né? A gente faz porque a gente acha que é assim, porque a gente acha que é o correto, mas isso às vezes gera até conflitos, né? Entre casais, por exemplo, convivências diferentes, com valores diferentes, criações diferentes, e aí a pessoa chega, né, no casamento e começam, né, as brigas, as discussões, porque eu penso de uma forma e você pensa de outra forma, e aí a gente conflita. E a gente sem saber por quê, porque a gente pensa assim, mas o meu pensamento é certo, e a outra pessoa também tá lá, né, mas o meu também é o pensamento certo. E aí conflita. Exatamente. E é importante, inclusive, especialmente quando a gente fala da criação dos filhos ali, determinar o que a gente quer passar para os filhos e como que a gente vai preservar isso que vai ser passado. A gente está conversando aqui, eu lembrei de uma cena de um filme, não lembro o filme, gente, eu sei que é com aquele ator super alto que fez Star Wars, que tem um conflito entre eles e a mulher pede o divórcio.
E aí ele fala, tá, mas não precisa, você acha que precisa? E aí ela responde, eu não tô fazendo isso por mim, eu tô fazendo pela nossa filha, e você deveria fazer pela nossa filha. Imagina se algum dia ela virar pra você e falar assim, papai, o meu namorado me bateu, mas foi uma vez só, e vai passar. Eu não posso deixar que ela veja isso como algo normal. E ali acabou, porque diante desse argumento não existe, ele não quer isso pra filha. E eu acho que isso fala muito do legado emocional, para além também dessas coisas que a gente tem no dia a dia, que a gente vai reproduzindo, igual você tinha falado, Lili. Eu não sei se vocês já viram aquela história do lombo, que a mãe, ela sempre cortava as pontas do lombo, e aí a filha perguntou, mas por que você faz isso? Ela, porque a carne fica mais macia. A gente falou disso, né? Porque a minha mãe fazia assim. Não, primeiro ela fala assim, é porque a carne fica mais macia. Aí vai pra avó, e aí fala, vó, mas por que você faz assim? Ah, porque a minha mãe fazia assim. Aí vai pra bisavó. E aí quando vai indo naquela sequência, a última que começou falou, não, é porque a minha forma era pequena, não cabia a ponta do lombo. Aí eu tinha que cortar. Eu acho que é muito sobre isso, essas coisas que a gente vai reproduzindo. E isso vai se reproduzindo em outros comportamentos. Às vezes a gente reproduz comportamentos físicos, né? Sem saber muito porquê. Mas às vezes a gente reproduz comportamentos pequenos, assim, sabe? Aquelas coisas tipo, não, toda vez eu não gosto. E aí coisas que a gente às vezes não vê. Aquela coisa, quer ver um negócio? E aí, polêmico. Aquela coisa de, eu tenho medo de barata. Tá, peraí. Por quê? O que a barata vai fazer com você? Ela não vai te comer inteiro. Ela não vai te arrancar um pedaço. Mas a gente, por reprodução de comportamento, e esse é cientificamente comprovado, geralmente as pessoas que têm mais medo, por exemplo, de barata, elas viram na infância alguém ter alguma reação extrema na presença desse animal. De gritar, de correr. E aí a gente introjeta aquilo. Às vezes você não sabe explicar. É um negócio muito pequeno do dia a dia ali, que você não tem uma explicação tão nossa, mas você introjetou aquilo. E você muitas vezes não consegue nem explicar o porquê que você tem aquilo. Por exemplo, eu, né, pensando na parte financeira, eu, gente, tenho nojo de dinheiro, de papel moeda, assim, de te pegar no dinheiro, nas moedas, morro de nojo. Eu pego no dinheiro e eu falo assim, deixa eu lavar minha mão, guardo o dinheiro e falo, a primeira coisa que eu penso é, deixa eu lavar minha mão, deixa eu passar um álcool. E isso veio da minha infância mesmo. Por quê? Minha mãe a vida inteira falava, dinheiro é sujo, vai lavar a mão, não brinca com dinheiro, não sei o quê. E isso foi internalizando, mas hoje eu trabalho diferente para eu passar para os meus filhos diferente. Então, assim, criança é muito concreto. Então eles precisam de pegar no dinheiro para entender, porque eles não vão conseguir entender o dinheirinho virtual ali do banco, né? Que é o que a gente hoje usa muito. Então, eu sempre levo para eles dinheiro de formas diferentes também, porque existem formas de ensinar para a criança que o dinheiro é uma conquista. E aí, nesse processo, eu falo, deixo eles brincarem com dinheiro e tal, e aí morrendo. E aí, sutilmente, eu tento contornar ali, falar, agora vamos lá lavar a mão e tudo, mas tentando nunca falar palavras do tipo, dinheiro é sujo e tal, porque, assim, é impressionante como sem a gente perceber como que as coisas vão sendo mesmo internalizadas, assim, por nós. E aí a gente chega na vida adulta, né? Muitas vezes a gente chega lá no processo de terapia com tanta dificuldade, com tantos problemas, com tantas questões, que a gente não sabe onde que veio, né? Do porquê que eu tenho isso, por que isso é tão difícil para mim e tal. E aí vem o autoconhecimento, né? Pra gente começar a olhar para si, começar a olhar para essa criação que a gente teve, para os valores que foram introjetados em nós, as crenças, né, que muitas vezes são limitantes e que nos impedem de fazer muitas coisas. E às vezes é até difícil de entender o que é. Eu lembro que a primeira vez que eu fiz terapia na minha vida, minha psicóloga falou um negócio que hoje, mais madura, eu entendo. Ela falava que a gente tinha que identificar o nosso sofá verde. Ela disse assim, às vezes a sua família falou que o sofá verde é legal. E aí você cresceu, você tem sua casa e o sofá verde tá lá. E tem alguma coisa que te incomoda e você não sabe o que é. Porque você não sabe que o seu problema é com o sofá verde. Afinal de contas, aquilo veio da sua família. Então você tem que conseguir olhar para as coisas e identificar o seu sofá verde. Pra você tirar. E ver se talvez você quer uma poltrona, um sofá vermelho, ou você não quer nada ali. E é difícil olhar para o sofá verde, porque isso vem com a gente aprende aquilo que você falou, Ana. A família é o nosso primeiro lugar de socialização, onde a gente vai ter hierarquia, onde a gente vai aprender sobre afeto, sobre relações.
E é difícil desvencilhar disso. E aqui, até aproveitando que temos a pessoa da psicanálise aqui, a psiquiatra que também estudou, uma coisa que eu vejo muito é a gente reproduzir na nossa vida o relacionamento dos nossos pais, da nossa família. E às vezes não é isso. Você não pode olhar para o seu marido como se ele fosse seu pai. Como se a sua relação fosse igual. Muitas vezes isso se reproduz, né? Como que a gente pode evitar esse tipo de reprodução e ter um relacionamento mais autêntico? A Ana respirando fundo. É porque, assim, a gente reproduz tanto, que a gente não faz ideia. É muito, né? A Lilian deve ver muito mais que eu, inclusive, no consultório isso, assim. Níveis de reprodução que você fala assim, como é que a pessoa não tá enxergando que ela tá fazendo exatamente a mesma coisa? Ctrl+C, Ctrl+V. 100% igual. E ela não tá enxergando isso. Algo me incomoda, o quê? Tá igual. Mas o ponto é, se você não se conhece, se você não olha para sua história, se você não consegue olhar para trás e dizer assim, olha, isso acontecia assim, e olhar para sua vida para frente e dizer, olha, isso tá acontecendo assim, se você não tiver esse processo, e aí não é um momento de reflexão, é um processo de reflexão, que é a terapia, você não vai enxergar isso. Isso leva tempo, isso é desgastante, né? Como a Ana falou, a gente não enxerga, né? Mas pensando, por exemplo, em cortar o caminho para os nossos filhos. Eu até mandei para a Ana esse vídeo esses dias. Em algum momento, com essas pessoas, quem está aqui na mesa, a mãe de vocês, sentou com vocês e falou assim, então, relacionamento afetivo é uma parte importante da sua vida. É isso que você pode esperar. Essas coisas aqui podem acontecer. Isso aqui é um problema, é uma red flag, toma cuidado. Isso não acontece. O que acontece é, as nossas mães, nossos pais, nós somos mulheres, né? Tem toda essa questão social, falam relacionamento é uma coisa complexa que pode gerar dor, então fala assim, não se relacione. Vai focar no seu trabalho, vai focar nisso, não se relacione, é dor de cabeça. Faça isso daqui a muito tempo, né? Faça isso daqui a muito tempo. Mas não tem uma introdução de relacionamento na nossa vida. Como que a gente poderia levar isso para os nossos filhos? Para eles aprenderem a se relacionar mesmo? É o diálogo aberto, né? A relação que é estabelecida com os filhos desde bebê, né? Que você vai começar ali a construir relação com a criança, você vai começar a colocar limites para a criança, mostrar para a criança o que na sua visão é positivo, o que não é positivo, deixar a sua criança manifestar sentimentos, validar sentimentos, isso é uma construção, né? E o diálogo que faz parte de tudo. Então, assim, é muito fácil você chegar e falar, não se relacione, você só vai namorar depois que você tiver 18 anos, do que chegar e ter um relacionamento, um diálogo aberto com essa pessoa. Olha, o relacionamento é construído, o relacionamento vai ter momentos difíceis, os pensamentos são diferentes, tem hora que a gente tem que abrir mão de certas coisas, não é só a nossa opinião e só o nosso desejo que vale. Isso tem que ser ensinado também. Né? Um núcleo duro aí que é inegociável. Sim, exato. Só que para fazer isso, e aí eu vou voltar 2 casas. Esse é o método. Mas só consegue fazer isso quem cuidou da própria saúde mental. Uma pessoa deprimida, geralmente tem uma tela cinza para o mundo. Né? Literalmente uma lente cinza. Você olha para as coisas de maneira negativa. O que você acha que uma pessoa deprimida vai dizer para o filho? Olha, relacionamento é difícil, tem que negociar, mas vai ser sempre péssimo, porque as pessoas são ruins, porque... Pronto, você acabou de introduzir um negócio, às vezes até com uma boa vontade, mas de um jeito negativo. Eu me identifiquei nisso que você falou. É algo que eu possivelmente faria. Do tipo, não espere coisas tão positivas das pessoas. Porque as pessoas mas são é complexas. diferente. Uma coisa é não espere coisas tão positivas das pessoas. A outra coisa vai ser sempre ruim. As pessoas são ruins. Essa lente cinza... ela me fala de um adoecimento mental. Sim. Então, a pessoa tem que estar com a ansiedade dela tratada, com a depressão dela tratada. Ela tem que se cuidar. Até porque a gente não ensina só pelo diálogo. Isso, o que a Lilian falou, é imprescindível de ser feito. Mas só vai conseguir fazer isso quem cuidou da própria saúde mental. Sim. Porque se você tá numa crise de ansiedade, se você tá deprimido, se você tá com tudo desorganizado na sua própria cabeça, o que você vai passar talvez não seja exatamente o que você espera. E outra coisa... minha mãe falou que eu não posso esperar tudo de todo mundo e tal, e que eu, né, mas eu tenho que ter uma parte que é inegociável. Aí você olha pra essa mãe, ela tá sem se cuidar, adoecida. Aí você fala assim, mas peraí,
Então, o que eu não posso esperar tudo de todo mundo, tem uma parte que é inegociável, mas essa parte é bem pequena do que é inegociável. Porque se a minha mãe tá desse jeito, sem se cuidar, adoecida, vivendo 100% imersa nessa relação, esquecendo de quem ela é, então a parte que é inegociável é muito pequena, porque ela negociou coisas demais. E é importante destacar que autocuidado não é skincare, não é passar maquiagem, não é estar arrumada. Essa semana mesmo, um plot twist da minha vida, o meu autocuidado passa por ir ao supermercado e fazer as compras, porque eu preciso comer bem. Porque eu sou a pessoa que come um pão seco com raiva porque eu quero trabalhar. E isso é falta de autocuidado. Tô negociando algo que não deveria ser negociado. E os filhos observam isso. Sim. A gente não tem ideia do que a gente transmite para os nossos filhos, né? Do que foi transmitido para nós. Uma coisa é a gente falar, outra coisa é o que a gente observa. E dentro do que a gente observa, eu posso estar querendo passar um exemplo super positivo para os meus filhos, nas minhas atitudes e tal, mas tem algo por trás que muitas vezes eu estou querendo esconder e aquilo vai aparecer, sabe? E aquilo vai sair. Então, a gente não sabe o que é de fato absorvido. O que de fato a gente absorveu, o que de fato os nossos filhos estão absorvendo. Então, é tudo muito complexo, na verdade, né? Não tem uma receita de bolo de falar assim, não fale isso, não faça isso. As coisas vão acontecendo. Mas é importante que a saúde mental do cuidador influencia diretamente em quem está sendo cuidado. Sim. Completamente. Porque a questão é, a saúde mental de quem está cuidando influencia tanto nesse ponto que o que a gente chama de famílias de alta emoção expressa, né? Eu acho que eu já cheguei de falar isso algumas vezes aqui, que é o que eu hoje mais gosto de estudar e pesquisar e tudo. É o seguinte, são famílias onde há uma questão, e aí geralmente a gente parte para identificar essas famílias através de algum membro da família que tem um contexto de adoecimento, seja ele físico ou mental. Mas a piora dessa pessoa está diretamente relacionada com o ambiente familiar. Os casos mais difíceis, os quadros mais complexos são de famílias com sobrecarga emocional, sentimento de culpa, irritabilidade, sono desorganizado. Ou seja, está influenciando na pessoa quem são esses cuidadores, quem são as pessoas que estão próximas dela. Então, essa família promover autocuidado para cada membro faz toda a diferença nessa outra pessoa, que é a pessoa que teoricamente parte, né, para quem eu estava olhando inicialmente. Só que isso a gente olha geralmente, né, num contexto de adoecimento. Só que isso acontece fora do contexto de adoecimento. Isso acontece em casa, isso acontece no dia a dia. Isso está em todos os lugares, o tempo todo. Gente, a ideia do adoecimento também é muito flexibilizada socialmente, né? Porque você vê ali, a pessoa está adoecida, mas não. Siga em frente, bota seu batom vermelho e bora. As relações familiares adoecidas, mas não, é isso aqui, é o que tem que ser feito e segue-se. Esses dias, inclusive, eu vi um vídeo muito bom. O menino falando assim, tem um meme, né? Aquela coisa de um cérebro falando, e aí assim, não sei o que, mas isso é coisa da sua cabeça. Sim, é onde eu fico. É dentro do crânio, que é, no caso, a cabeça. Mas não, isso não isso é coisa de saúde mental, e aí saúde mental e saúde física como coisa separada. Não. Saúde mental é uma coisa ali, de um bom, espera-se, né? Numa boa saúde mental estável. Um bom funcionamento do principal órgão do corpo, pensando em... literalmente sua torre de controle, é o computador, é a máquina do computador, que coordena todo o resto, que tá dentro do seu corpo. Então é físico também. Porque as emoções geram alterações físico-químicas no nosso corpo. Gera o comportamento, né? O comportamento, tanto nosso quanto das outras pessoas, geram alterações físico-químicas. Então são coisas indissociáveis. Não tem como separar. Não tem como separar. E até você puxou esse gancho aí sobre a parte emocional que afeta. Uma coisa que você fala exaustivamente, né, Raiza? A parte emocional afeta a nossa vida financeira. A saúde mental vai afetar esse cuidador e vai afetar a criança. Vai afetar. Então é importante a gente tentar fazer essa regulação de como que a gente vai ensinar sobre dinheiro para os nossos filhos. E assim, eu não vejo muita possibilidade de pais extremamente desorganizados mental e emocionalmente e financeiramente terem filhos super organizados e saudáveis, né?
É complicado, é difícil. A não Às ser que vezes seja pela eles têm- negação, Às né? vezes eles têm filhos super organizados, não saudáveis. Entra como um comportamento oposto, e às vezes até de assumir o lugar dos pais, de ser o adulto responsável, já que não há um adulto responsável que controle a situação. Só que isso é levado ao extremo, porque eu preciso fazer, e geralmente para uma criança ou para um adolescente isso está fora dos limites da capacidade dele. É uma sobrecarga, né? É uma sobrecarga. E aí isso não vai ser saudável. Isso vai gerar outras formas de adoecimento, inclusive. E a Depressão, obsessão. ansiedade. Exato. Obsessão com dinheiro não é saudável. Não, Não é nem um pouco saudável. Aquela pessoa que conta cada centavo, que é muquirana, ou então que foca muito em bens materiais e só aquilo. Não tô falando que a gente não possa se importar. É extremamente importante a vida patrimonial. Como tudo na vida, eu falo, né, tanto emocional quanto financeiramente, precisa ter o equilíbrio. O tão famoso equilíbrio, que é complicado de chegar no equilíbrio. Por quê? Você não pode viver nem no 8, nem no 80 financeiramente. Nem gastando absurdamente tudo que você tem pra você viver na escassez. E nem guardando tudo que você tem por medo de acabar um dia e não viver o hoje. Né? Não é assim, não sei o que vai acontecer amanhã, então vou gastar tudo hoje. Não é isso. Mas também não, eu vou guardar porque eu não sei o que vai ser o futuro e não gastar nada hoje. O amanhã sempre vem. O amanhã sempre vem. Então, assim, é ter mesmo, literalmente, o equilíbrio ali, tá? Então, parte realmente eu preciso guardar e parte eu vou usar mesmo pro meu bem-estar, pro meu autocuidado, vou usar pra eu sobreviver, pras necessidades básicas ali, porque é importante, assim. Então, é o equilíbrio mesmo, tanto emocional, que influencia o financeiro, que faz com que a gente tenha uma diferença ali. E são coisas tão atreladas, né? Assim, a gente vê uma piora, por exemplo, da saúde mental média da população quando a gente tem grandes recessões econômicas. Sim. Porque as pessoas passam a entrar num quadro ali de maior preocupação, de maior ansiedade, de maior dificuldade, porque a vida econômica tá bagunçada, fica complexa. E o contrário também. Quando a gente tem uma questão emocional, né, ali de saúde mental, e aí vou falar de psiquiátrica e psicológica como um contexto geral, importante, que toma ali o controle da sua vida, controle financeiro é o primeiro que vai. É o primeiro que vai, porque reduz funcionalidade, então a pessoa tem dificuldade para trabalhar. É uma forma que, né, o que a gente já falou aqui, é uma forma, tanto ou dificuldade de trabalhar, ou usando o dinheiro como uma válvula de escape para ter uma satisfação ali momentânea desse processo complicado, então vai virando, né, essa bola de neve mesmo, assim, por falta de N fatores ali, por N situações que está acontecendo ali naquela... Assim, não tem como falar que a vida patrimonial não interfere na vida emocional. Eu vejo muito acontecer, assim, na parte de família e sucessões, quando a matriarca, o patriarca da família começa a envelhecer, e aí a família começa a virar uma guerra por causa do patrimônio dessas pessoas, gente. Não existe herança de pessoa viva. A pessoa tá viva, o patrimônio é dela. Parem de brigar por isso. Mas uma coisa que pode ser feita é o planejamento desse patrimônio. E a decisão é do dono do patrimônio. Fazer um testamento, fazer esse planejamento, ver quem vai ficar com o quê. E para quem não sabe também, aproveitando o adendo, no testamento a gente não precisa colocar só a parte patrimonial. A gente pode colocar também disposições relacionais. Então, por exemplo, se eu falecer, quem vai ficar com meu filho vai ser fulano e vai ficar assim, 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 assado. Ou então, se eu tiver alguma doença, eu quero que o tratamento médico venha até aqui. Esse aqui eu não aceito. Se eu não tiver condição de escolher como que vai ser feito, é aqui, é nesse ponto. Inclusive, é um tema bem recente, é controverso, tem muitas discussões, mas é algo interessante de se colocar num testamento. E é importante fazer esse planejamento porque isso preserva as relações da família. Porque aquela matriarca, aquele patriarca ali, no início já fala, vai ser feito desse jeito. Porque isso? Porque vai ser desse jeito. O patrimônio é meu, eu que estou decidindo. E ali não tem disse-me disse, não tem você pagou aquilo para fulano, pagou isso aqui para ciclano. A gente organiza tudo. Isso é uma coisa que, por mais boba que pareça,
preserva muito o núcleo familiar, diminui muito a chance de briga, de conflito, porque, gente, eu nunca vou entender, a briga pelo patrimônio da pessoa que está viva é assim, Surreal. é surreal, Mas é bem comum. é muito comum. É aquilo, é comum, não é normal. Mas é comum. E aqui, até aproveitando, gente, às vezes a pessoa perde esse timing aí do testamento e a pessoa fica idosa, a pessoa envelhece. E aí outra briga, é outro caos, porque a pessoa não consegue mais decidir. E aí a família começa, porque fulano tá roubando mamãe. Porque fulano vai fazer isso e eu não concordo, gente. Pelo amor de Deus. A pessoa não tá conseguindo decidir, faça uma curatela. Vamos nomear a pessoa responsável por cuidar. Não precisa ser só um. E isso vai ser a prestação de contas no processo. Acabou disse-me-disse, acabou esse... por que tá acontecendo assim? Vai ser ali. Eu quero vender o imóvel, por isso. Vai ter que explicar para o juiz por quê que isso vai acontecer. Dependendo do caso, vai ter que ter um estudo social com uma psicóloga. Você vai ter que provar que o dinheiro está sendo bem utilizado em favor dessa pessoa. Então, assim... Tanto a curatela quanto o testamento são coisas que preservam a família. Só que isso começa lá atrás, né? Começa no próprio Isso legado. começa muito, Na muito. educação Você dos falando, eu filhos. fiquei assim, tudo isso ok. Mas essa pessoa tem que ter começado a pensar nesse processo todo. Tanto no que ela vai, no que ela faz, quanto no que ela vai deixar, tanto físico quanto emocional, para essas outras pessoas, 40, 50 anos antes. Porque essa convivência com... E aí, geralmente, a gente, né, acaba falando dessa distância de idade, geralmente a gente pula uma geração, né? A gente tá falando dos avós ali. É nessa convivência dos avós com os netos que surge uma noção de identidade própria melhor, de maior identidade cultural, de melhores habilidades sociais, né? Porque os avós já estão numa outra fase da vida, onde há mais tempo, há mais tranquilidade, há mais pontos específicos para se pensar. Inclusive, essa noção de, olha, isso aqui é o importante. Porque quando esses filhos começam a brigar por um terreno, um dinheiro... Provavelmente, o legado do que ficou pra eles, do que era importante lá atrás, era isso. Isso era o mais importante. Isso foi introjetado lá atrás, quando essas pessoas eram menores. Quando você pensa que seu irmão está roubando o seu pai, que comunicação aconteceu na família? E é muito comum. Porque quais são os valores do seu irmão, quais são os seus, quais são a sua visão do negócio e qual que é a sua noção de gerar dano pro outro. E eu acho que qual a sua expectativa com aquilo ali também? Também. Com o que você vai pegar daquela herança ali. Qual que é a expectativa que você tem daquilo ali? E a sua visão sobre esse patrimônio também, né? Porque é uma pessoa que está viva, em tese uma pessoa que você ama, e você está preocupado ali com o patrimônio que virá no falecimento. Há uma necessidade de olhar para os valores que foram ensinados e perpetrados nessa família. Você me fez lembrar de um negócio esses dias. Minha irmã, advogada como você, me mandou uma mensagem que ela queria comprar o carro da minha mãe. E aí, eu fiquei tipo, por que ela tá me mandando essa mensagem? Né? Mas isso é muito coisa de advogado, depois a gente até conversou sobre isso. Ela me mandou uma mensagem perguntando se eu concordava com o fato dela comprar o carro da minha mãe porque ela precisava ter esse registro. Eu fiquei tipo, pra que isso? Por quê? De onde veio isso? Eu virei e falei, sei lá, resolvam entre vocês. Se você vai comprar e vai pagar ela, é uma coisa de vocês. E não era uma coisa importante pra mim. Não era uma prioridade. Aí a minha mãe comprou outro carro e eu fiquei assim, gente, por quê? E aí, agora, você falando disso, eu lembrei depois, você até me explicou, é bom você explicar para as pessoas, inclusive, né? Por que tem essa necessidade dessa comunicação e onde entra isso. Mas eu fiquei espantada, porque eu falei, por que ela tá me perguntando isso? Uma coisa dela com a minha mãe. Mas a minha mãe sempre ensinou pra gente algumas outras questões, da individualidade, da noção de que ela fazia coisas, às vezes, diferentes pra cada uma, porque era o importante pra cada uma, porque nós não somos exatamente iguais. Então, essas coisas estão muito claras pra mim. Mas isso, agora eu já tô adulta, isso eu aprendi lá na infância. Isso é uma coisa que veio de lá de trás. Então, é uma coisa que provavelmente eu não vou ter em casa daqui, sei lá, 60, 70 anos, quando a gente tiver meus pais idosos e as coisas mais complicadas. Não vai ser um ponto. Não vai ser um ponto. É aquilo que a Raiza falou, é a ideia, a noção de que o patrimônio e o dinheiro são uma conquista.
Sim. Não é algo que vai cair do céu. E até, aproveitando que você falou, a gente explicar por que que os irmãos assinam quando o pai ou a mãe vende alguma coisa para outro irmão. Para não ter uma alegação futura de que, na verdade, aquilo não foi uma compra e venda. Foi uma doação simulada de compra e venda que lá na frente pode ser anulada e aí você vai ter um adiantamento de herança. Então, façam. Vai comprar a casa do pai, pede pro seu irmão assinar com quando não realmente foi uma compra e venda. Você evita dor de cabeça. Não é que não pode, mas é desaconselhado fazer sem... Voltando um pouquinho, né, essa questão do que fica, né, assim, muito eu acho que são responsabilidades de nós pais mesmo, porque na nossa cabeça eu preciso construir um patrimônio para deixar para os meus filhos. E nem sempre a gente ensina eles a conquistarem o próprio patrimônio. É verdade. Né? Na cabeça, porque eu falo isso pela minha criação. Meu pai falava, pai, para que você vai comprar mais um lote, mais uma casa? Já não tá o suficiente. Tô comprando para deixar para você. Eu falei, mas você não tem que deixar nada. Tudo que você tem, você trabalhou para conseguir. Para que você vai deixar trem pros seus filhos? Inclusive, mas... isso é um fato. Você já tá mais velho, fala, eu tenho que deixar. Não tem que deixar nada pra ninguém. Aí eu falo. Se você quiser gastar vende tudo é. E gasta em vida. Você e minha mãe, tudo. Não, isso eu não preciso de vender nada para já realizar o que eu realizo. Eu falei, tá bom, vamos resolver de outras formas. E isso cria uma expectativa, né? Porque os pais, às vezes, têm isso, né? Vou deixar para os meus filhos. Muitas vezes imaginando que os filhos vão manter o negócio do jeito que eles querem. Exato. Mas aí vem os filhos com as cabeças, né, diferentes, com perspectivas e expectativas diferentes. E aí, às vezes, não sabem nem o que fazer. Inclusive, em testamento é possível fazer esse tipo de disposição, tá? Um encargo. Tal coisa vai ficar para fulano ali, respeitando as partes de cada um, que é definido legalmente. Mas, para que isso aconteça, tem que ser isso, isso e isso. Ele vai ter que, por exemplo, cuidar da tia que tá doente, ele vai ter que ficar com esse cachorro aqui. É possível fazer isso. E é uma forma de preservar essa parte dos valores, do que eu considero importante. E tudo isso é um legado sendo construído ali, Sim, porque está sendo ali no decorrer da vida, né? No meu caso, meu pai quis construir um patrimônio para deixar. E eu hoje, como planejadora financeira, eu só penso nos impostos que a gente vai ter que pagar lá na frente. O meu maior desespero é tudo que ele já pagou de imposto durante a vida inteira e o que a gente ainda vai ter que pagar de imposto depois que, sabe, que se ficar de herança. Então eu falo, resolve tudo. E ainda entra outra questão, porque muitas famílias não aceitam de conversar disso, porque fala assim, meus filhos estão querendo me matar. Estão querendo que eu divida aqui o meu patrimônio, porque estão querendo que eu morra. Ou tá querendo que eu resolva aqui da herança, estão querendo que eu morra. Gente, e não é isso. Não é isso. Não é isso. Não pense dessa forma. Muito pelo contrário. Você resolvendo isso em vida, você vai estar livrando os seus filhos de muita dor de cabeça, de muito imposto a pagar sem necessidade. Gente, fazer esse planejamento é uma forma, inclusive, de planejar a manutenção do patrimônio. Exato. Porque você reduz imposto. Exato. Você reduz as taxas ali, você consegue pensar em investimentos para o patrimônio tá aumentando ao invés de ter um decréscimo. Esse planejamento é importantíssimo, tanto na parte emocional quanto financeira e patrimonial. Sim. Porque muitas vezes, né, infelizmente, a família, os filhos, não se planejaram para o inventário. O inventário é um gasto altíssimo. E aí aquilo vai arrastando, né, lá no você, com mais propriedade, vai saber explicar, mas quanto mais tempo o inventário vai arrastando, mais caro ele vai ficando. O advogado cobra, né? O advogado cobra e tem taxas de atraso em cima disso. Se você não recolhe os impostos na data, assim, você vai pagar mais. E assim, gente, é muito difícil fugir 100% do inventário. Muito difícil, porque, vou fazer uma holding familiar. Tá, mas depois da holding familiar você não vai ter mais nada na sua conta? Nada, nada, nada? Zero? Nunca vai ter nada no seu nome? Nem R$1? Sério? Duvido. Mas tem como a gente fazer esse planejamento de modo a diminuir os impostos. A gente vai para o inventário, vamos para o inventário, mas com isso aqui. Isso aqui vai estar na holding. Isso aqui vai estar... E uma coisa que muita gente não sabe, por exemplo, quando tem o falecimento, você tem os imóveis no seu nome. E aí vai recolher o ITCD desses imóveis. Esse imóvel ele vai ser avaliado e o imposto vai incidir sobre o valor desse imóvel
pós-avaliação. No dia Então, às de vezes, hoje, você comprou da ali um avaliação imóvel de lá hoje. atrás, pagou 100 mil, hoje ele vale 1 milhão. Você vai pagar imposto sobre 1 milhão. Quando você compõe ali a holding, isso eu tô falando de uma forma bem superficial, que seria interessante até ter um advogado empresarial. Eu trabalho junto com ele pra gente fazer isso de uma forma bem redonda. O que vai ser dividido não é o imóvel, é a cota social. Então, não tem uma avaliação dessa cota. É o valor que foi ali declarado. Então, você paga menos imposto. Isso assim, gente, falando de uma forma muito superficial, cada caso é um caso, a gente tem que analisar. Mas são planejamentos importantes de se fazer. Porque o inventário pode levar muito dinheiro embora. Muito. Você pode ter um decréscimo considerável do seu patrimônio físico, patrimonial e emocional também. Porque imagina uma família que está em 10 anos numa guerra por causa do patrimônio. Então, é complicado. E talvez nem guerra, né? Mas assim, também Guerra. é outro caso. Nossa, você se né, surpreenderia. assim, Tem da- famílias de 10 anos assim, Não, guerra que você fala, meu Sei que Deus. existe, mas tem casos que se arrastam por muitos anos, mas nem pelo fato de guerra, não, mas pelo fato de Burocracia. burocracias Burocracia mesmo, também. assim, por exemplo, meu avô, pai do meu pai, tinha casa, minha avó morreu mais de 20 anos antes dele, ele não fez o inventário da minha avó. E aí, gente, quando ele morreu, tiveram que fazer o da minha avó, para depois fazer o dele. E aí, a casa é um lote muito grande, que precisa ser loteado para poder... Então, assim, vai se arrastando. Meu avô morreu em 2001. Então, já tem 23 anos que o meu avô morreu e ainda... Não está Não resolvido, tá né? resolvido 100%. Ainda tem lá, já fizeram o inventário já tá resolvido, mas o imóvel em si ainda tá lá para ser resolvido. E a quantidade de imposto que você vai pagando nessa brincadeira, porque uma Exato. coisa é ao longo de 10 anos você pagar impostos. Outra coisa é depois de 10 anos você paga todos aqueles impostos que teriam que ter sido pagos lá atrás para regularizar imóvel, para fazer a transferência. Nossa. Gente, é assim, E aí, até essas coisas, né? Quem vai pagar o imposto? Quem vai fazer? O E aí, espólio. mas aí começa aquela coisa. Quem que vai conferir? Quem que vai buscar o papel? Quem que vai? E aí começa a disputa Da burocracia. da burocracia e começa a questão familiar ali. Ah, não. Mas quem que vai ser o responsável por falar com o advogado? Quem que vai resolver isso aqui? Começa uma outra disputa, né? E aí, às vezes, inclusive, perde-se o valor emocional da coisa, do tipo assim, olha... Essa pessoa passou anos construindo isso, era importante pra ela, tem um valor emocional. Não, vira uma coisa burocrática de papel e uma disputa pra ver quem vai resolver o negócio. E o legado, né, que a gente começou falando principalmente sobre isso, o emocional se perde. Sim. Se perde completamente nessa conta. É desgastante. Um inventário e essa burocracia toda de regularização de bens, ela pode ser extremamente desgastante. E aí, inclusive, é importante você ter um bom advogado te acompanhando para te orientar. Porque é um tema complexo. Hoje, no início, eu até te falei, né, Ana? Vamos falar sobre o testamento, o inventário, mas é um tema extremamente complexo. Eu preciso ter um código do lado para eu ir consultando e pegar. Porque é complexo. Eu falei, se em algum momento você for fazer uma consulta de planejamento patrimonial ou do seu inventário que seja, o advogado literalmente vai pegar uma folha em branco e vai começar a desenhar a sua árvore genealógica para colocar o percentual de cada um e como que aquilo aconteceu. E quando acontece, tipo o seu caso, que teve um inventário e que teve um falecimento, não teve inventário, e aí foi passando, gente, é um emaranhado. Um dia eu vou postar para vocês uma imagem, assim, só ilustrativa de como que é complexo. E se é complexo para advogado que estudou anos para fazer isso, imagina para pessoa que cai de Exato. paraquedas nessa situação. Não, e geralmente a pessoa tá mal ainda, porque se há realmente um vínculo emocional ali, a pessoa tá vivendo um momento de luto. Ela tem que fazer tudo isso no momento em que ela não tá bem, que ela perdeu alguém que ela amava, que era importante pra ela, em que ela ainda tá tentando readequar a vida dela a todo esse estresse de perder alguém, de não ter aquela pessoa ali na convivência, da saudade, da falta. As coisas ficam muito mais complexas. Eu tive uma cliente que, um dia depois que o pai dela faleceu, ela me mandou assim, Laila, o que eu preciso fazer hoje? Porque eu tô tentando olhar a certidão, tô tentando olhar isso, eu tô fazendo tal coisa. Lista pra mim. Qual a ordem que eu tenho que fazer? Não, agora você tem que deitar e descansar. Descanse. Você tem tempo ainda. Calma, eu vou esquematizar, mas agora sinta isso que você tem que sentir. Não tem que ser no dia seguinte, tá, gente? Então, é um advogado pra te orientar, inclusive, sobre esses prazos. Pra você pagar o ITCMD, por exemplo, mais barato, são 3 meses.
eu, salvo engano, que não é da minha área, isso é previdenciário, para pedir a pensão por morte, são 30 dias também para você pedir a partir da data do falecimento. Mas aí tem um advogado que ele vai te dar esses prazos e você vai conseguir se organizar. Porque no dia seguinte da perda de um ente querido, o que você tem que fazer é chorar, é ficar quieto, é viver o luto, né? Que vai ser muito particular de cada um. Tem pessoas que vão viver o luto em meses, tem pessoas que vão levar anos. Né? Então, isso ainda é um processo muito particular de cada um. E você fazer isso tudo, todas essas resoluções, vivendo ainda esse processo de luto, é muito doloroso. E aqui a gente pega até, assim, momentos de crise, gente. Como? E aí vai uma pergunta específica para você, Ana, e para você, Lilian. Em momentos de crise, em momentos de luto, seja um divórcio, um falecimento, o adoecimento de alguém, como que a gente pode criar mecanismos para preservar o legado emocional da nossa família? Porque às vezes é difícil. Olha, eu acho que assim, a gente só preserva aquilo que existe. Isso tem que ser construído, sabe? Isso precisa ter sido feito lá atrás. E aí eu vou bater na tecla desse ponto. Porque, mas agora faleceu. Gente, as coisas... Existe uma coisa que não volta, né? Esse momento aí, ele não tem retorno. Então, essas coisas precisam ter sido pensadas muito antes. Muito antes. Esse legado, ele é construído, como a gente estava falando, lá atrás, na infância, na adolescência, na vida adulta, enquanto essas coisas estavam acontecendo. É assim, como é que a minha avó fazia o lombo que ela fazia no final de semana? Que música que minha avó gostava de ouvir? O carro que meu avô gostava de ter? Essas coisas são construídas muito lá atrás. Esse processo, nesse momento de crise, é um momento de avaliar ali, de validar o que foi feito e cuidar da saúde mental de quem está envolvido nesse processo, para que isso não se torne um momento de dor, de mais dor, das coisas não se complicarem. Mas isso tem que ser construído lá atrás. Esse legado, essas memórias, essas coisas só vão existir quando isso foi feito lá atrás. Então, é importante, né? Isso que a Ana está falando é fundamental. A gente precisa sempre tentar cultivar, né, o afeto, o amor, a empatia, o diálogo, um ambiente saudável, né? Para que a gente vai construindo essas relações com esses laços fortes, né? Com as pessoas que comungam muitas vezes das mesmas ideias, que têm os mesmos pensamentos, para que quando chegar numa hora dessa tão difícil, saibam passar pelo momento com mais tranquilidade, né? Vamos dizer assim. Então é uma construção mesmo, é um cultivar. Cultivar dia a dia. Dia a dia. Sim. E isso tá em outras formas. Então, assim, como é que a gente vai manter esse legado depois? Faz agora. Tempo de qualidade, sabe? Conversar, compartilhar histórias e saberes com as pessoas, né? Os filhos, os netos, ter esses momentos. Facilitar esse convívio, sabe? E aí tem, inclusive, um estudo, eu não vou lembrar agora exatamente a fonte, mas vai estar na descrição, eu vou mandar bonitinho. Em que, por exemplo, avós que quebram a barreira tecnológica, às vezes tem uma relação melhor com os netos. Então, assim, não é pra aprender a usar uma coisa muito específica. Gente... Vovó me manda mensagem do WhatsApp o dia inteiro. É uma mensagem no WhatsApp. Às vezes fica ruim pra ler, tem aquela coisa, letra pequena. É isso. Mas eu garanto pra você que se às vezes estiver difícil pra ela ler, ela consegue te mandar um áudio. Mano, ela me liga, aí eu atendo ela assim, merda, não funciona. Ela é muito boa, ela é muito bonitinha. 93 anos, gente. Liga pras pessoas de chamada de vídeo. Mas eu sei, eu tô vendo as bocas de vocês assim. Isso. Eu tenho uma coisa, mas nós precisamos encerrar o episódio, senão será infinito. Sim, mas só concluindo aqui, complementando com a Ana, pensando na parte financeira, né, gente? Porque eu sempre tenho que falar na parte financeira. É isso também, compartilhe
as decisões financeiras com seus filhos, compartilhe as dificuldades financeiras, claro que de acordo com o que eles vão conseguir compreender ali, de acordo com a idade deles, mas converse, explique, fale como funciona a dinâmica financeira da casa. Isso vai ajudá-los a ter um legado financeiro diferente lá na frente. E emocional também. E emocional, né? Assim, todo, porque... tá, como a gente falou no episódio todo, tá diretamente ligado, né? Sim, então, exatamente. faz total diferença. Exatamente. Gente, encerrando, a Raiza já deu o seu hoje. Mentira, eu tô brincando. Hoje eu vou começar ao contrário. Gente, vocês podem dar pra gente um entendimento geral aqui desse episódio, começando por você, Lilian? Claro. Então, eu acho que assim, o que a gente falou bastante aqui, né, dessa importância desse legado, dessa construção, do que a gente constrói ao longo da nossa vida, com as nossas experiências, com as nossas vivências, com os nossos valores e a importância que isso faz na nossa vida, né? O quanto que a gente recebe e o quanto que a gente transmite isso para as pessoas. Então, que possamos estar atentos a isso na medida do possível, cuidando da nossa saúde mental, cuidando do nosso corpo como um todo, mas nos permitindo vivenciar experiências e passá-las adiante. Ana? Eu acho que é muito o que a Lilian falou, mas é isso. O legado emocional é história, é convivência. E a convivência e a história e o cuidado e a memória que vai ficar, ela vai muito além do que foi dito. E dizer é muito importante. Eu sempre falo isso, o que não foi dito não foi comunicado. Então, a gente precisa dizer. E aí, seja sobre valores, sobre questão econômica, sobre, às vezes, até o quanto você valoriza aquela pessoa. Essas coisas precisam ser ditas, elas precisam ser verbalizadas, mas elas estão nas pequenas coisas também, nos detalhes. Então, a hora que você se cuida, que você ensina para o seu filho que algumas coisas são inegociáveis, que a saúde é importante, que se sentir bem com você mesmo é importante. São essas coisas que vão ficar, são coisas que às vezes não são ditas, mas são mostradas. Então isso precisa ser sempre levado em conta. Legado emocional, ele tem a ver com como você se vê, como você se enxerga e o que você deixa para o outro a partir disso. E um planejamento financeiro bem estruturado é fundamental para garantir que esse legado emocional e financeiro, né, caminhem juntos para que essa pessoa tenha um futuro diferente, tenha uma vida mais feliz. Com certeza. Gente, o que eu pego muito desse episódio é que o planejamento patrimonial é também um planejamento do seu patrimônio emocional, não só do patrimônio físico, tá? Isso evita conflitos, isso consegue fazer com que você leve os seus valores, os valores da sua família para frente, garanta que os seus desejos sejam respeitados. Então, faça o planejamento patrimonial. E por aqui a gente fica com mais um episódio do Diálogos Autênticos. Lembra de interagir com esse podcast, deixa o seu joinha. Foi difícil falar, deixa o seu joinha aqui. Foi sofrido. Não, merece. Agora merece mais ainda. Deixa o seu joinha aqui no episódio. E eu gostaria muito que você compartilhasse com a gente um valor, uma tradição da sua família que você faz questão de levar pra frente. Deixa nos comentários, eu quero muito saber. E lembra de nos seguir também nas redes sociais, o @dialogosautênticos.podcast, e nós te vemos no próximo episódio.